comigo, abramos a palavra, sem delongas, no livro de Amós, livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Abra a palavra de Deus, por favor. Livro do profeta Amós. Caso você ainda não tenha no seu carro o adesivo da igreja, não esqueça o principal, baseado em Mateus 6,33, pegue na livraria gratuitamente, sem pagar nada, ok? Pega lá gratuitamente. Pastor, eu já tenho, mas queria dar de presente para um amigo. Pode pegar também gratuitamente, sem pagar nada. O livro sobre o Espírito Santo. Espírito Santo hoje, se você ainda não tem, pode pegar gratuitamente na livraria da nossa igreja. Amós capítulo 1, quem achou diga amém. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá em Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, cercar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei a fogo a casa de Jazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquiete-Aven, e os que têm o cesto de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, verso 6. Verso 9, assim diz o Senhor, verso 11. Assim diz o Senhor, verso 12. Assim diz o Senhor, verso 1, capítulo 2. Assim diz o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Ministra, ó Deus, as nossas vidas agora, que vamos ministrar a Tua palavra. Queremos receber do Senhor. Queremos ser iluminados por Ti, inspirados pelo Senhor. Pai, que haja compreensão. Abra nossa mente. Abra, Senhor, o nosso coração, para que a palavra do Senhor que vem dos Teus lábios não volte vazia nesta manhã, mas possa produzir tudo aquilo que estiver em Teu santo, reto e bendito coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de congregar e juntos aprendermos da Tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos ministrado a igreja nos domingos pela manhã, no culto das 10, enquanto os jovens têm a sua aula, as crianças, adolescentes e pré-adolescentes, nós aqui no templo ministramos a palavra do Senhor àqueles que aqui estão. Estamos ministrando e falando sobre os profetas menores, os grandes profetas menores. É bom lembrar que o nome profeta menor não quer dizer que eles sejam ou foram inferiores aos profetas maiores, nada disso. Quando fala profetas menores, é pelo conteúdo que eles escreveram, pelos seus livros serem livros pequenos, por isso são chamados de profetas menores. Ezequiel, Jeremias, Isaías são chamados profetas maiores, pelo conteúdo do seu livro, pelo tamanho da palavra que eles trouxeram à igreja, ao povo do Senhor. Os profetas menores são ao todo 12 profetas menores. Nós já estudamos aqui sobre Oséias, estão anteriores aí, estudamos sobre Joel e agora chegamos hoje em Amós. É evidente, é lógico que numa pregação desta de manhã não tem como nós detalharmos todo o livro deste profeta menor, não tem como, porque o assunto é vasto. O que dá para darmos uma pincelada no texto, extrairmos os assuntos principais do texto,
a mensagem principal do texto e ficar aquele desejo no seu coração, na sua mente, na sua alma, de chegar em casa, ler, reler todo o profeta que foi estudado de maneira breve aqui no templo, aqui no culto, com a graça de Deus. Então em casa você pode reler todo o livro de Oséias, né? Um livro pequeno aí, são apenas 9 capítulos, numa sentada dá para ler tudo, e nós assim aprenderemos mais e mais da palavra de Deus, nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero destacar algumas coisas importantíssimas deste texto, para a sua, para a minha, para a nossa edificação. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção para o texto sagrado é o chamado que Deus fez a este homem. O chamado de Deus ao profeta Amós. Amós não era até então profeta. Se você olhar no versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos, diz que era entre os pastores. E lá, agora você abra comigo no capítulo 7 de Amós, sobre o seu chamado, a partir do versículo 14, falando sobre o chamado, diz assim: respondeu Amós e diz a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Veja bem, ele era um boiadeiro, alguém que lidava com gado. Quando fala lá um dos pastores, entre os pastores, não era pastor no sentido que conhecemos hoje, mas era pastor de ovelhas, pastor de gado, que cuidava de animais. E aqui no capítulo 7, de modo bem claro para nós, vai dizer, quando ele fala a Amazias: olha, eu não sou profeta, eu nem fui discípulo de profeta, eu sou um simples boiadeiro, eu sou um colhedor de sicômoros. Mas um dia a palavra do Senhor veio a mim, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. Verso 16, ora pois, ouve agora a palavra do Senhor, ouve agora a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu estou tirando de lição para nós, inicial, é esse chamado. Deus chama uma pessoa de condição humilde, uma pessoa sem até muito conhecimento amplo, e Deus o escolhe, o vocaciona e o envia para pregar a palavra de Deus. É interessante notar isto, porque quando ele recebe a visão de Deus, quando Amós recebe o chamado de Deus, ele não se intimida, não fica intimidado diante da adversidade, ele não fica intimidado diante dos problemas, da adversidade. Ele prega o que Deus manda. Se você olhar no capítulo 7, no versículo de número 12, está escrito assim: então Amazias diz a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, ali profetiza, mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Havia tanta perversidade, já vou falar daqui a pouquinho em detalhes, havia tanta sujeira, havia tanta coisa ruim acontecendo naqueles dias, a depravação havia tomado conta das pessoas, o abandono das coisas de Deus, e Deus levanta Amós e fala: vai em Betel e profetiza. Profetiza em Betel o juízo de Deus. Profetiza em Betel que Deus vai punir pela transgressão do povo por causa dos seus pecados. Profetiza lá em Betel. E quando Amós começa a profetizar, Amazias se levanta, acusa Amós de conspiração, como fosse um conspirador, diz aqui o versículo 10, escrito em negrito acima. E ele fala: olha, vai-te, ó vidente, vai profetizar lá em Judá,
come lá em Judá o teu pão, e lá em Judá você profetiza, mas aqui em Betel, você não pode daqui por diante profetizar. Sabe por quê? Porque diz o verso 13, aqui é o santuário do rei, aqui em Betel é o templo do reino, você não pode profetizar aqui onde está o rei. E Amós diz simplesmente o seguinte: olha, eu não era profeta, eu não era nem discípulo de profeta, mas o Senhor me tirou após o gado, o Senhor me tirou daquele lugar, Ele mandou eu vir aqui profetizar, então eu vou abrir a minha boca, eu vou profetizar, porque Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o rei, Deus tem uma palavra para a nação, e eu não posso me calar diante daquilo que Deus revelou ao meu coração. Eu fiz questão no capítulo 1 de ler várias vezes a expressão, assim diz o Senhor, para mostrar que Amós, ele não estava levando uma palavra dele, mas a palavra que Deus havia revelado ao seu coração. O que nós aprendemos com isso inicialmente? Se Deus tem falado ao nosso coração, se Deus tem ministrado as nossas vidas, nós não podemos nos calar e deixar de ministrar a palavra a outras pessoas. Nós somos mensageiros de Deus, nós somos atalaias de Deus. Mesmo que as pessoas dizem, aqui não profetiza, aqui não pregue a palavra, aqui não anuncie o evangelho. Fala, não, Deus mandou falar, então eu vou pregar o que Deus mandou eu pregar, e eu não posso levar para mim, guardar para mim a palavra de Deus, eu tenho que ministrá-la. E o que me chama muito a minha atenção é ser um boiadeiro, um homem que lidava com gado, e agora pregando a palavra do Senhor. Quando Deus levantou Davi, Davi cuidava de ovelhas. Quando o profeta vem à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um rei, ele olha os filhos de Jessé, todos eles, e diz, Deus não escolheu nenhum desses. O senhor tem algum outro filho? E ele fala, eu tenho um menino, um moço, ele está lá no campo cuidando das ovelhas, ele está lá, então o Samuel fala, manda chamá-lo. E quando Davi chega, Deus mostra para Samuel, este é o profeta, este vai ser o novo rei, unja o rei de Israel. Então alguém que estava lá no campo, chamado pelo Senhor, para ser o rei da nação, e foi um grande rei. Quando a Bíblia fala de Pedro e João, homens iletrados e incultos, sem nenhum conhecimento filosófico, sem nenhum conhecimento profundo das letras, mas alguém que Deus chama para ser pescador de homens. Eram pescadores de peixes e Deus os transformam em pescadores de homens. Deus chama Paulo também, Paulo já era culto, Paulo era educado aos pés de Gamaliel, Paulo tinha todo o conhecimento e Deus o escolhe para ser pregador. Quando Deus chama Lucas, Lucas era médico, exercia medicina, e Deus o chama para ser ministro do Senhor, discípulo do Senhor, pregador da palavra de Deus. Ou seja, Deus escolhe todos nós, independente da condição, independente da situação. Quando a palavra de Deus te visita, você é encarregado desta palavra para transmiti-la a outras pessoas em nome do Senhor. Lá em 1 Pedro 2,9, você conhece a palavra do Senhor, não precisa nem abrir, onde diz, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E dá parabéns, o irmão está falando de cor, mas está no telão, né? Chega os irmãos, puxa, lembraram o texto de cor, olha que maravilha, mas está ali no telão, né? Graças a Deus por isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de, olha aí o a fim de no texto, proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você é povo de Deus, raça de Deus, sacerdote de Deus, nação santa de Deus, é exclusivo do Senhor, não é para se gabar. Ah, eu sou sacerdote do Senhor, louvado seja Deus. Eu sou
nação santa, louvado seja, não é para se gabar, é para proclamar as virtudes do Senhor. Deus chama Amós lá do meio do gado e fala: Amós, profetiza a este povo. Amazias fala: não profetiza. Amós fala: eu vou profetizar, porque Deus me deu uma palavra. Então, amado, Deus nos chama para sermos ministros dele. Esse chamado que Amós recebeu lá no passado, em torno do século 7 ou 8 antes de Cristo, é o mesmo chamado que você recebeu hoje. É o mesmo chamado que faz parte da sua vida. E Deus nos coloca, nos vocaciona para pregarmos o Evangelho, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas. 1 Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, ele diz assim: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foste escolhido muitos sábios de nobre nascimento, diz lá, nem poderosos, nem pessoas culturas, parafrasear o texto, mas Jesus escolheu as coisas fracas, as que nada são, para envergonhar aqueles que pensam que são. Então, quando 1 Coríntios 1, 26 fala para reparar na vocação, está dizendo: olha, você não era nada, Deus te escolheu. Deus te escolheu para pregar a palavra. Então não tem aquilo: eu não estou preparado. Eu preciso me preparar um pouco mais. Eu preciso um pouco mais de estudo. Não, você, com conhecimento que já tem de Deus, com a palavra que tem de Deus, você já pode começar a ministrar a outras pessoas em nome de Jesus. É lógico, é evidente, para ser um pastor de uma igreja, para conduzir uma igreja, um ministério, aí tem que fazer um seminário, tem que se preparar melhor teologicamente, tem que conhecer mais a palavra, tem que conhecer mais um monte de coisa, para poder liderar uma igreja. Agora, para pregar individualmente, um para o outro, ministrar à família, aos vizinhos, você não precisa de um conhecimento teológico profundo, uma academia, tornar-se um bacharel em teologia. Não precisa disso. Se Deus trouxe a palavra no seu coração, o plano da salvação, que falaremos um pouquinho hoje à noite, você precisa ministrar às pessoas em nome de Jesus. E olha que Amazias fala, eu volto a Amazias, diz para ele: olha, Amós, aqui você não vai falar. Ele diz: olha, espera aí um pouquinho, Deus me deu uma palavra, e eu vou pregar a palavra de Deus. Não importa se o rei vai gostar ou deixar de gostar. O que Deus mandou, eu vou fazer em nome de Jesus. Um dos maiores pecados da igreja no odierno é o pecado da omissão, de deixar de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar de anunciar a palavra de Deus tal como ela deve ser anunciada. Mas quando Deus levanta este homem, ele se coloca como instrumento nas mãos de Deus, para proclamar a mensagem de Deus. Irmãos, qual era, em segundo lugar, outro destaque do texto, qual era o pecado da nação? Veja comigo aí na Bíblia, Amós capítulo 2, o versículo 4, que eu vou ler para você neste momento. Amós 2, versículo de número 4, na palavra de Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Veja aí qual era o pecado da nação, qual era a transgressão da nação, qual era a falha deste povo. Diz a palavra do Senhor: eles rejeitaram a lei do Senhor. Diz a palavra ainda: não guardaram os seus estatutos. Diz ainda a palavra: andaram em mentiras, e as suas próprias mentiras os enganaram.
e nas mentiras andaram seus pais. Pessoas que amam a mentira, pessoas que vivem na mentira, pessoas que são iludidas pela sua própria mentira, são enganadas pela própria mentira, enganados pela própria cobiça. Quando esta o seduz, o atrai e o leva à queda, o leva à destruição, o leva ao abandono das coisas de Deus. Prefere andar na mentira do que ter um conhecimento profundo da verdade de Deus estabelecida na sua palavra. Diz a Bíblia aqui que eles rejeitaram a lei do Senhor. Não quero saber da lei do Senhor. Os mandamentos, estatutos de Deus, eu não vou guardar. Quando fala aqui de estatuto, traz a ideia das leis estabelecidas por Moisés, chamados 10 mandamentos. Os irmãos lembram os mandamentos de cor? Lembram? Os mandamentos de cor? O primeiro mandamento qual é? Primeiro mandamento, irmãos? Não, esse é o resumo, estou falando dos 10. Irmãos, nós temos 10 mandamentos, foi resumido em 2. Não estou perguntando dos 2, estou perguntando dos 10. Quem acertar vai ganhar um almoço na igreja hoje. Você paga e almoça tranquilo. Pastor não vale. Irmãos, 10 mandamentos, qual é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do sábado para o santificar. O sábado hoje nosso é o domingo. Sábado quer dizer dia de descanso. Nós guardamos o domingo, primeiro dia da semana. Quem falar que o sábado que tem que ser guardado é o sábado, dia de ontem, não conhece nada de Bíblia, é um ignorante na Bíblia. Porque sábado quer dizer descanso. Você pega no site da igreja a mensagem que eu prego só sobre o sábado, está no site da igreja, sobre o quarto mandamento, você vai entender melhor da palavra de Deus em nome de Jesus, ok? Cuidados com as seitas que ensinam que o sábado é aliança entre Deus e o homem. Não tem nada a ver um negócio disso, ok? Tem que conhecer a palavra de Deus. Então, quarto mandamento, guardar o dia do Senhor. O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Aí não matar, não adulterar, não matarás, não adulterarás, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho do teu próximo. E o 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, o boi do teu próximo, o cavalo do teu próximo. Não é que o próximo é um cavalo, né? Não é isso, né? Entenda direito em português. Não cobiçarás o cavalo que seu próximo possui, né? Melhorar aí a fala, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, os 10 mandamentos. Mas o povo de Israel havia rejeitado os mandamentos e os estatutos de Deus. O Senhor resumiu os 10, agora no Novo Testamento, é esse: amará a Deus todo o coração, alma e entendimento, teu próximo a ti mesmo. É o resumo dos 10, são em 2, mas os 10 continuam sendo 10. Com a Bíblia fechada ou sem olhar na Bíblia, primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante que há no céu ou debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 20. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Não faça isso. Lembra-te do dia de sábado e o santifique. Isso quer dizer o quê? Deus consagrou um dia para o nosso descanso. Deus criou todas as coisas, ao 7º dia ele descansou. A igreja passou a guardar o primeiro dia da semana, porque é o dia que foi
que Jesus ressuscitou. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento, a igreja reunida no dia do Senhor. Quando João na ilha de Patmos teve a visão do Apocalipse no dia do Senhor, era o dia de domingo, era o primeiro dia da semana, dia do Senhor. Por isso nós guardamos o domingo. Este é, qual mandamento? O quarto. O quinto mandamento, honrar pai e mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra. Se o filho quer ter dias prolongados, ele tem que aprender a honrar o seu pai e a sua mãe, que é a autoridade sobre o seu filho. Filho que desonra pai e mãe, vive uma vida curta, morre cedo. Porque se você quer ter dias melhores, devemos honrar nosso pai e a nossa mãe. Devemos mudar com aquela teoria, ou aquele mito também que fala, o que o pai e a mãe faz pelo um filho não fará pelo seu pai. Isso é mito, isso é teoria. Porque na vida do cristão, o que o pai e a mãe faz pelo filho, o filho também faz pelo seu pai, se nele está o amor de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, mas na vida não é assim, é que não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus vai honrar pai, vai honrar mãe. Homem e mulher, filho e filha que não honra pai e mãe, vai morrer cedo, dias contados. Tem que honrar pai e mãe. Tem que abençoar pai e mãe. Tem que ser bênção na vida do pai e da mãe. Ah, meu pai está velhinho, né? Eu vou colocá-lo no asilo, deixar lá abandonado. Isto é errado. Tem que cuidar, sim, em nome de Jesus. Ah, mas eu não tenho condição, nossas condições não permitem, nossa casa não tem como. Então, para que ele seja melhor cuidado, aí já é diferente. Aí já é diferente. Para que seja melhor cuidado e visitado pelo filho e pela filha, ok? Eu sempre, quando vou em São José dos Campos, eu faço questão de ir no Lar Betel, da Igreja Presbiteriana Betel, que é onde tem os idosos. Eu faço questão de lá ministrar para eles, passar um tempo com aqueles velhinhos, falando com eles, e é de chorar. Porque tem velhinhos que falam assim, pastor, eu estou aqui há 5 anos, e fazem 3 anos que meu filho não vem me ver, pastor. Um outro miserável, um advogado, tem cultura, tem dinheiro. O Lar Betel cobra, você não está pagando a mensalidade do teu filho. Não, estou guardando aqui, porque o dia que ele morrer, eu vou gastar no velório. Olha que coisa. E alguns são presbíteros de igreja, são diáconos de algumas igrejas. Está tudo no inferno. Porque filho que não honra pai e mãe, está quebrando o mandamento. Irmão, deixa eu dizer algo aqui importante. Os 10 mandamentos, quais deles foram revogados? Nenhum. Nenhum. Todos estão valendo. Não foram revogados. Ah, mas Deus revogou que amar o Senhor de todo o coração. Quem ama a Deus de todo o coração não tem outro Deus. Quem ama a Deus de todo o coração não toma o nome dele em vão. Quem honra a Deus de todo o coração guarda o dia do Senhor. Quem honra a Deus de todo o coração, quem honra a Deus não faz imagem para si, porque ele honra a Deus. E quem ama o próximo não vai matar, não vai adulterar, não vai furtar, não vai cobiçar, né? Não vai cobiçar e não vai dizer mau testemunho do próximo, que é o 9º mandamento, não dirás mau testemunho ou falso testemunho, né? Contra o teu próximo. Mas o povo de Amós, por que estou dizendo tudo isso? Porque está aplicado em Amós capítulo 2, verso 4. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles rejeitaram, não guardaram os estatutos do Senhor. Irmãos, se você se envolve com Deus, você guarda os mandamentos de Deus. Você guarda a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você guarda. E quando fala aqui, olha, eu vou repetir, e os seus estatutos não guardaram, nas suas próprias mentiras os enganaram. Os estudiosos entendem que quando falam as suas mentiras os enganaram, é que eles, por não guardar os estatutos, caíram na prática da idolatria e começaram a adorar ídolos em vez de adorar a Deus. Começaram a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. E por adorar a criatura, que é uma mentira, ídolos mentirosos, tem boca e não fala, Salmo 115, tem boca e não fala, tem pés e não andam, tem mãos e não apalpam, não faz nada, começa a adorar, começava a crer naquilo. Este ídolo, este meu santinho, ou seja, isto é uma afronta ao Senhor. Eles eram enganados. E você vai ler a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, quando Deus se revolta e fala assim, então você quer a bênção? Vai pedir para a tua imagem que você criou lá, vai pedir para ela. Porque Deus não aceita idolatria.
Deus abomina todo e qualquer tipo de idolatria. A idolatria é abominável. Mas pastor, eu tenho em casa um santinho, é meu santo protetor, pastor. Eu ganhei do bisavô, pastor, do tataravô, pastor. O que eu faço com isso? Destrua, porque não tem a bênção de Deus nesta coisa. Não guardaram os estatutos. Eles começaram a fabricar algo para eles. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, porque a Bíblia diz, Apocalipse vai dizer, no seu penúltimo capítulo e no seu último capítulo, vai dizer que idólatras não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Ele precisa se converter a Cristo. Você não precisa de uma imagem que você vai carregá-la, porque Deus Todo-Poderoso, Ele nos carrega em nome de Jesus. Não somos nós que carregamos, mas é Deus que nos carrega. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essa verdade da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E este pecado a nação de Israel estava cometendo. E Deus levanta um boiadeiro, que ele dava com gado, para pregar ao rei, para pregar aos sacerdotes. Havia aqui muita corrupção. Olha o verso 6, por exemplo, só uma pincelada. Eu tenho que correr, senão o tempo não dá. 2,6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, 2,6. E por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de... Parece o juiz da vara trabalhista de Cascavel, né? Você tinha que ter lido isso aqui, que é miserável. Tomara que esteja ouvindo. Né? O necessitado por um par de sandálias é vendido, condenado. Óbvio, a injustiça estava ali instalada. E Deus traz uma palavra. Terceiro ponto, amado, terceiro destaque. Abra no capítulo 4. Deus manda disciplina, visando arrependimento, mas o povo não se quebranta. Eu vou ler capítulo 4, versos 6 a 11. Depois, irmãos, ao terminar o verso 11, você fala para mim qual palavra repetiu várias vezes. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vossa chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra? Não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. Suas mãos se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narizes, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vos fostes como a tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Qual a palavra que se repete? Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Amós mostrando por boca de Deus por boca de Amós, que muita coisa ruim estava acontecendo por castigo divino, por disciplina divina, pelo fato do povo ter se distanciado de Deus. E o finalzinho sempre fala, contudo, apesar da fome, apesar da ferrugem, apesar da peste, apesar de tanta coisa ruim acontecendo, vós não convertestes a mim. Deus chamando o povo ao arrependimento, Deus chamando o povo à volta para o Senhor, mas o povo se trancando e preferindo a maldição, preferindo a rebeldia, preferindo o castigo de Deus, ao invés de se quebrantar diante de Deus. Deus usa a disciplina
para trazer a pessoa de volta ao quebrantamento. Pode ser que hoje muita coisa ruim esteja acontecendo na sua vida, porque você está longe dos caminhos de Deus, negligenciando a palavra do Senhor, não guardando os estatutos de Deus, sendo rebelde contra o Senhor, quebrando uns dos 10 mandamentos, ou quebrando os 10 de uma vez, né, diante de Deus, e a mão de Deus está pesando, não para te destruir, mas te levar ao quebrantamento, a volta para Deus, em nome de Jesus. Aí vem a palavra de Amós aqui, no modo bem objetivo, eu passo para você nesta hora, no capítulo 3, veja aí o versículo de número 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Deus não faz nada, sem antes revelar aos seus servos os profetas. O que quer dizer isso, pastor? Vou te explicar, fica tranquilo. Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, revelou-se a Abraão, para que ele ministrasse, para que ele intercedesse Sodoma e Gomorra. Deus, antes de destruir Nínive, ele revelou ao seu servo Jonas, para que ele pregasse a Nínive. A palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Deus, antes de destruir a humanidade, ele se revelou a Noé para pregar sobre o dilúvio, para avisar o povo. Deus, antes de destruir este mundo corrompido que nós estamos vivendo, ele revelou-se a nós por meio da sua palavra. É a oportunidade da salvação. Veja aí, capítulo 3, 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outro vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas, o quê? Iniquidades. Deus fala de todas as famílias, de todas elas, somente vocês eu escolhi. Aí vem o 3, vou explicar. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Deus está dizendo, olha, não tem como eu andar com essa nação que não está em acordo comigo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Esse texto não é para casamento, não é para marido e mulher, não é para o casal ter ali, nós temos que estar em acordo para continuar andando, não tem nada a ver com casamento este texto. Ele tem a ver com nós entrarmos em acordo com Deus. Deus é luz, eu tenho que ser luz. Deus é graça, eu tenho que ser gracioso. Deus é amor, eu tenho que amar. Deus quer santidade, eu tenho que me santificar. Se não há um acordo entre você e Deus, não tem como você andar com Deus. Quando alguém se converte, ele muda de vida. Quando alguém vem para o Senhor, há um acordo com Deus. Eu vou andar agora de acordo com a tua vontade, os teus estatutos, os teus mandamentos, a tua lei, os teus princípios, em nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É o acordo entre Deus e as pessoas. Se você quer andar comigo, mas quer andar em iniquidade, quer andar em perversidade, nós não temos como andar juntos. Você vai andar sozinho, Deus te deixa sozinho. Você precisa andar nas palavras de Deus, em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça é necessário, capítulo 5, versículo 4 e 5. Por isso diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Verso 6, buscai ao Senhor e vivei. Capítulo 3, capítulo 4, verso 4, 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos, segue o texto. Ou seja, repito, 5, 4. Por isso diz o Senhor à casa de Israel. Leiam juntos comigo o restante. Buscai-me e vivei. 5:4. Deixa esse texto na tela para mim, 5:4. Buscai-me e vivei. O povo ia a Betel, segundo 4:4. O povo ia a Betel para transgredir,
a Gigal para multiplicar as transgressões, ou seja, o povo caiu num ritual religioso, tornou-se um povo religioso. Religiosidade, a loucura de uma religiosidade neste texto. E Deus está dizendo no versículo 5:4, como está na tela: pois assim diz o Senhor à casa de Israel. O que Deus está dizendo à casa de Israel? Buscai-me e vivei. Você quer ter vida? Busque a Deus. Porque as pessoas estão se envolvendo com atos de religiosidade, sacrifícios, ofertas pacíficas, consagração de dízimos, tantas coisas mais, mas não tinha vida com Deus. O convite da conversão, da transformação, é para você se envolver com Deus, e não só com as coisas de Deus. Jeremias capítulo 7 fala das pessoas que tornavam o templo um lugar sagrado. Pecavam, faziam tudo que não prestava, entravam no templo e diziam: templo do Senhor é este, estamos salvos. A Bíblia fala só para continuar em rebeldia e em pecado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1 que o boi conhece seu possuidor, a jumento o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, Israel não me conhece. Multiplicavam sacrifícios, multiplicavam orações, multiplicavam atos religiosos, mas não tinha vida com Deus. Buscai-me e vivei. Só há vida aquele que busca a Deus. A Bíblia fala: convertei-vos a mim, de Joel, de todo o vosso coração. Oséias fala a mesma coisa. Todos os profetas estão chamando a igreja de volta a um relacionamento íntimo com Deus. Não adianta você vir à igreja, nós estarmos aqui na igreja, todos nós, na igreja eu canto, eu louvo, eu prego, e lá fora eu não vivo nada disso, não adianta nada. Mas eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu leio a Bíblia, eu oro, mas se eu quebro os mandamentos de Deus, não tem acordo. O acordo com Deus é uma vida consagrada diante do Senhor. Amém ou não amém? Aí Deus vem e fala na palavra, capítulo 4, versículo 12: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Deus está vindo, o Deus está voltando, Jesus está voltando, e a volta de Cristo pode trazer júbilo ou tristeza, melancolia ou regozijo, ser um jardim florido ou um deserto. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. O que esse texto quer dizer? O que está ensinando o texto? Deus vai voltar em juízo, Deus vai voltar em punição, e o preparar para estar preparado para encontrares com Deus é se quebrantar, abandonar o pecado, voltar aos estatutos de Deus, voltar às leis de Deus, voltar a uma vida com Deus. Deus não quer cerimoniais, rituais, Deus quer vida com Ele em nome de Jesus. O Evangelho não é oba-oba, vamos pular, vamos saltar, vamos brincar, vamos fazer, é vida com Deus. Há muitas igrejas lotadas, a nós também e tantas outras, mas será que todos já estão preparados para o encontro com Deus? Colocar a vida em ordem, arrepender dos seus pecados, das mazelas da vida e se prostrar diante do Senhor para uma entrega incondicional a Deus. Convertei-vos a mim. Não é converter a religiosidade. Como diz um dos pregadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, qual a diferença? Como eu sei se eu me tornei um religioso ou um cristão de fato? Eu me tornei um religioso, quando a minha maior preocupação no culto é a ornamentação da igreja, a roupa que o pastor está usando, do que a palavra que está sendo pregada. Então eu me tornei um religioso. Eu me tornei um religioso quando a minha maior preocupação é com o coral da igreja, com os instrumentos da igreja, do que com louvor e adoração ao Deus eterno. Eu me tornei um religioso. Eu me tornei um religioso quando estou preocupado mais com as sociedades internas da igreja do que ganhar almas para o Senhor. Então eu me tornei um religioso. E dizia Augusto Nicodemos Lopes: não que coral não seja importante, porque é muito importante, não que sociedades internas não sejam importantes, porque é muito importante, mas a igreja primitiva não tinha sociedade interna, não tinha coral, não tinha nada disso, mas tinha vida com Deus. Quando você pega o ministério da igreja e faz dele o auge da sua vida, isso não diz nada, se tornou um religioso.
Mas eu leio a Bíblia 3 vezes por dia, eu oro todo dia. Se você não tem vida com Deus, não adianta nada. Deus não quer rituais. Aquele que vive ritual, aquele fala, já fui na igreja uma vez na semana, já está de bom tamanho, louvado seja Deus, já estou livre para pecar durante a semana, que eu já fui purgado durante a semana. Mentira, mentira. Convertei-vos a mim e vivei. Quando Nicodemos chamou Pedro para ministrar a palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 10, verso 33, ele disse para Pedro o seguinte: estamos todos aqui reunidos na presença do Senhor e prontos para ouvir tudo que Deus tem preparado para nós. Estamos aqui na presença do Senhor e prontos para ouvir tudo que te foi ordenado por parte do Senhor às nossas vidas. Será que nós estamos prontos para o encontro com Deus? Estamos prontos para o momento de adoração? Estamos prontos para cultuar ao Senhor? Estamos realmente voltando para Deus? A nação de Israel, este povo, havia deixado a palavra de Deus, havia feito para si imagens de escultura, havia desprezado o que era de Deus, mas nos rituais a multidão se reunia, animais eram sacrificados, cordeiros eram sacrificados, tudo era feito, mas quando acabava aquilo ali, não vivia o Evangelho. Deus, em Amós, chama um homem lá da roça, lá do meio do mato, lá do meio do gado, para dizer para o rei: converta-se a Deus e viva. Pois se não se converter ao Senhor, a mão de Deus vai pesar sobre ti. Prepara-te, porque Deus vem. Deus não vem com amor, Deus não vem com graça, Deus virá com juízo. A primeira vinda de Cristo foi com amor, com graça, com misericórdia, com a pregação do arrependimento. A segunda volta de Cristo virá com juízo. Não se engana as falsas doutrinas. Quando Jesus voltar, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Não haverá mais convite para arrependimento. Não haverá segunda chance. Num piscar de olhos, quem estava vivo com Cristo, recebeu a Cristo no coração, subirá com Ele, e o fogo descerá sobre os demais. Ninguém terá uma segunda oportunidade. Há uma mentira teológica por aí dizendo que Jesus vai tirar a sua igreja, haverá 1000 anos aqui na terra, e uma oportunidade para as pessoas mudarem. Não haverá. Isto não é bíblico. Não tem fundamento bíblico. Que a partir do momento que o Espírito Santo é tirado, não tem mais nada a ser feito. Não se iluda. Ah, mas amanhã eu vou melhorar a minha vida. Melhore agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Este homem, tão simples, Deus o levanta para pregar a nação. Para dizer para você que Deus te levanta também, para pregar às nações, às pessoas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu termino com aquela fala belíssima do Apocalipse de João. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiquemos em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Após a oração, nós teremos almoço na igreja hoje. Queria pedir um favor àqueles que estão com os carros no meio, só tirasse, colocasse na rua, agora já pode, que a feira terminou, tá? Só para facilitar depois, os carros estão no meio, coloque na rua agora, para facilitar quem precisar sair depois, por gentileza. Alguém, pois, me ajude lá para isso. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, porque neste breve momento podemos explanar um pouquinho a palavra do Senhor no profeta Amós. Um profeta tão necessário, uma leitura tão condizente, uma leitura, ó Deus, apaixonante. E o Senhor está nos chamando para converter ao Senhor. Há muitas pessoas se convertendo a elas mesmas, querendo o pedestal, querendo o patamar, querendo serem vistas, reconhecidas, aplaudidas. Há muitos se convertendo à religiosidade, a rituais, mas não tem vida contigo, Senhor. Não tem vida com o Senhor. Só está nos rituais. Ainda não se decidiu ao lado de Cristo.
aí não professou a fé em Cristo, aí não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toca nesses corações, são pessoas que amamos e queremos vê-los como aqueles que veremos hoje à noite aqui no altar, recebendo o batismo cristão e tendo a vida transformada. Ó Deus, para uma nova etapa de vida agora na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Quem sabe, ó Deus, alguém aqui que está caminhando sozinho. O Senhor não está caminhando com essa pessoa, porque o que está praticando, o que está fazendo, não está de acordo com a Tua palavra. Pode ser pregador, pode ser pastor, presbítero, diácono, ancião, adolescente, criança, jovem, pré-adolescente, não importa. Se não está andando contigo, não está vivendo a Tua palavra, está andando sozinho. Mas nós queremos renovar a aliança com o Senhor e dizemos que neste acordo, da aliança renovada, andaremos contigo, Senhor, conosco, em nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque aqui a Tua palavra é pregada com fidelidade. Obrigado, porque aqui a palavra do Senhor é anunciada, que possamos apegar a ela cada vez mais, em nome do Senhor e para a glória de Cristo. E cada um saia daqui nessa manhã reconhecido de que o Senhor também o levanta como levantou Amós, para levar uma palavra aos seus familiares, aos seus vizinhos, a todos quanto se depararem diante desse irmão, dessa irmã, em nome do Senhor, Pai. Receba a nossa oração, receba a nossa gratidão pela Tua bondade para conosco. Em nome do Senhor é que nós oramos. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Dê um abraço bem forte ao seu lado. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Teremos o almoço na igreja.